Queria comentar sobre a apoiadora assim, radical do Bolsonaro, a Sarah Winter. Para quem não conhece, ela é super engajada. Inclusive, ela participou daquelas manifestações que miraram fogos de artifício no sentido do prédio do STF e que depois a imprensa caiu de pau em cima, os ministros do STF. E aí, por essas e outras, ela acabou sendo inclusive presa e, se eu não me engano, hoje ela está de tornozeleira. Mas o que eu queria comentar sobre a Sarah Winter? Ninguém discute o papel dela de uma apoiadora importante do governo Bolsonaro. Porém, eu acho que a forma como ela faz esse apoio deveria ser diferente. Deveria se distinguir, se diferenciar e muito dos apoiadores que existiam à época do PT. Aquelas pessoas radicais que nas suas manifestações muitas vezes não respeitavam propriedade privada, propriedade pública. Eu acho que um erro que os apoiadores do Bolsonaro não devem cometer é seguir o modus operandi da esquerda, né? E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a Sarah Winter, nesse evento que ela foi lá em Brasília, ficou em frente do STF, pressionando, convocou diversos militantes, teve aquela questão que eu comentei dos fogos de artifício, que deu o que falar. Por que a gente da direita não pode ter esse tipo de postura? Primeiro porque a direita no Brasil é mal vista, inclusive pelo judiciário. Vocês podem reparar que movimentos de esquerda podem depredar, podem matar, pode acontecer o que for. As consequências acabam não sendo tão grandes, porque na justiça mesmo acaba se tendo aí alguns ganhos de causa inexplicáveis. Se a direita vai e tenta fazer do mesmo modo, não necessariamente do mesmo modo, mas de uma maneira similar em termos de agressividade, não vai se dar bem. Não vai se dar bem, não adianta. Pô, a Sarah Winter foi presa, tá com tornozeleira. Isso aconteceu alguma vez, por exemplo, com o João Pedro Stedley, do MST, do Movimento Sem Terra, ou com o Guilherme Boulos, do MTST? Nunca aconteceu. Por quê? É o que eu digo. A imprensa passa o pano, a justiça passa o pano para tudo que vem da esquerda. Por quê? Porque eles se apropriaram, e até como se fosse um monopólio deles, algumas pautas bonitinhas, mas que não são exclusividades da esquerda. A direita também se preocupa com os pobres, se preocupa com as pessoas carentes, com as minorias, só que a forma como a direita endereça as soluções é diferente da esquerda. Mas é mentira que a pauta seja exclusividade da esquerda, mas dá a impressão que o pessoal da imprensa e da justiça, até por um viés ideológico mesmo, acabam passando o pano para diversos crimes de movimentos da extrema esquerda. Então o primeiro ponto é esse. Por a gente estar em desvantagem ideológica na justiça, é uma burrice a gente fazer movimentos que beirem o extremismo. Então, a primeira dica que eu dou para Sarah Winter: primeiro, que não faça mais movimentos que se assemelhem à da esquerda, porque quem vai perder é ela. A esquerda pode fazer isso. Se a esquerda mirasse fogos de artifício no STF, não ia ter problema nenhum. Não ia nem ter chilique da imprensa. Mas a direita não pode. A direita não pode parecer que tem grupos de apoiadores que vivem da militância. Porque isso caracteriza muito bem a esquerda, os mortadelas. Então, a esquerda manipulava muito as pessoas. Então pegava aquele conjunto de brasileiros que muitas vezes estavam desempregados, mas lutando para conseguir emprego, mas não conseguiam, e acabavam cedendo às custas de um trocadinho para fazer essa militância, que acaba sendo artificial. Quando a direita começa a ter também militantes que parecem viver disso, não estou falando que é o caso dela, eu nem a conheço, eu nem sei o que ela vive, o que ela trabalha, mas quando parece ser militância profissional, eu acho que cai em descrédito, pelo menos por uma parcela importante das pessoas de direita. Por quê? Porque elas pensam diferente. É super legítimo ter militância, aliás, tem que ter, mas eu acho que uma militância espontânea chama mais a atenção do público da direita. Então, por exemplo, eu estou aqui gravando o meu vídeo de noite, porque durante o dia eu estou trabalhando. Então, assim, eu não sou um dependente e nem pareço ser um dependente de governo, qualquer que seja o governo. Então, eu acho que a espontaneidade é o que dá força para os movimentos da direita, coisa que raramente você vai ver na esquerda. Embora defendam pautas de minorias, de pobres, mas eles acabam sendo muito gourmetizados. Eles não se dão ao luxo de ir para as ruas de sábado, de domingo, porque esses dias para eles são sagrados para descansar. Agora, para quem luta para o bem do país, quem queria tirar o projeto criminoso de poder, a gente trabalhava durante a semana e ia aos finais de semana protestar e lutar para tirar aquele governo corrupto do PT. Então, eu acho que assim, a direita tem que ter militância e ela tem que ser, talvez, mais descentralizadas e mais espontâneas.
E isso está acontecendo naturalmente. Diversas pessoas de direita, como eu, por exemplo, decidiu criar canais nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, para manifestar a opinião. E a demanda é tão reprimida para o público de direita que eu, como um notório desconhecido, poxa, já estou com mais de 50 mil seguidores no Twitter, mais de 12 ou 13 mil no YouTube, chegando em 100 mil no Facebook, estou com 91 mil nos quebradinhos, porque isso é demanda reprimida, mas eu não sou um militante que dependo de governo. Então eu acho que o legal da direita é isso, descentralizar um pouco e ser espontâneo, porque aí a grande massa que elegeu o Bolsonaro se identifica com esse tipo de coisa. Eu conheço diversos bolsonaristas que simplesmente não aprovam em nada a forma como a Sarah Winter fez aquela manifestação, porque quer queira, quer não, e aí eu concordo, acabou prejudicando o Bolsonaro. Ele ficou ainda mais refém da justiça, porque todo mundo acusou ele de afrontar, de ser um risco para a democracia por ter apoiado esses movimentos, e ele acabou se enfraquecendo. E aí junta com o fato de ter o Flávio Bolsonaro, que ao invés de querer acabar logo com essa questão da rachadinha, de mostrar para a justiça a sua inocência, ou não, enfim, mas em vez de ele querer agilizar para acabar logo com o processo, ele vai obstaculizando, ele vai prorrogando, vai utilizando manobras, isso tudo também enfraquece o Bolsonaro. Então não à toa a gente está vendo aí um Bolsonaro abraçando o Toffoli, dando aquele puta abraço que pegou super mal pro público da direita, ele tendo que indicar ministros que não são nem de direita e nem conservador, por fatores que a gente nunca vai saber nos bastidores, mas uma coisa é certa, o fato dele estar se enfraquecendo perante o judiciário, perante a imprensa, por os ataques constantes que ele vem sofrendo, faz com que ele tenha que ceder sim. E aí ele acaba privilegiando opositores em relação aos seus eleitores. É importante militância responsável, pouco virulenta, porque insisto, se você já fizer uma coisa ordeira, linda, impecável, já vai ser atacado pela imprensa e pelo judiciário, imagine se assemelhando aos movimentos da esquerda. Então essa é a minha sugestão. Se a Sarah Winter ainda quiser seguir defendendo o governo, né, porque até ela gravou um vídeo aí chorando, que foi abandonada pelo Bolsonaro, que também não está tendo ajuda da Damares, eu acho que esse é o tipo de coisa que nenhum militante espontâneo tem que se preocupar, é apoio de governo. É só fazer reivindicações ordeiras, democráticas, que você não vira refém de ninguém. Você, de uma forma espontânea e democrática, está impondo e tentando massificar as suas ideias nas redes sociais, que é o que a galera, assim como eu, vem fazendo. Então, essa é a minha dica, porque aí, dessa maneira, a gente ganha força e a gente não deixa o Bolsonaro ainda mais contra o muro, o judiciário emparedando ele, que é o que está acontecendo na minha visão. Deixe seus comentários se vocês concordam comigo. Se gostaram do vídeo, compartilhem. É uma sugestão sincera de quem apoia e quer o bem do governo Bolsonaro, não fazendo apoio incondicional, porque não existe o governo perfeito, pelo amor de Deus, galera. Governo perfeito nunca vai existir no mundo. Tem que fazer críticas quando necessário, sim. Até porque o Bolsonaro tem uma virtude. Ele ouve as redes sociais. Nem sempre ele vai mudar de opinião, mas ele ouve as redes sociais. Então é muito burro aquele bolsonarista que detona o outro por ter feito uma crítica pontual. Porque o Bolsonaro ouve, e se aquela crítica não tivesse sido feita, ele, em diversos momentos, ele não teria corrigido a rota. Então parem para pensar nisso aí também. É isso aí, pessoal. Se inscrevam aí nas minhas redes sociais e até o próximo vídeo.